Vamos olhar um pouquinho para frente, a gente já está entrando na parte final aqui do nosso JP Internacional de hoje. Houve a sinalização de Donald Trump para um encontro entre ele e o presidente Lula. O presidente Lula foi questionado sobre esse encontro pela imprensa que estava lá em Nova York antes de retornar ao Brasil, e ele não fez promessas sobre o que ele espera para esse encontro. Professora Mariana, a gente tem visto, desde que o tarifaço começou lá em abril, quando vieram as primeiras tarifas, o Brasil, na ocasião, recebeu 10%, que o presidente Trump, ele é uma figura imprevisível, principalmente em relação a esse tema, né? Mencionava durante a semana as negociações com a Índia, um país que deveria ser um parceiro americano, que os americanos não podem abrir mão nesse momento, né? Por ser um país muito grande, com mais de 1 bilhão de habitantes, numa região ali próxima da fronteira com a China, melhor dizendo, e que receberam a princípio 25% de tarifas, foram atrás dos americanos para negociar. O primeiro-ministro Narendra Modi se colocou completamente à disposição e, em recompensa, ganhou mais 25% de tarifas porque compra petróleo da Rússia. Ou seja, não há um caminho muito bem definido atualmente para a forma como como um chefe de Estado deve se portar diante de Donald Trump, né? Pelo menos é isso o que aparenta ser o caso nesse momento. Você acha que é por aí, assim, não há um caminho bem definido? Olha, a gente tem falado muito na cartilha do presidente Lula, né? Então, se você olhar toda a experiência, né, que o Lula teve nos seus últimos mandatos, ele sempre teve esse posicionamento, né, de nunca, pelo menos mostrar para a população que ele nunca olha para um líder de baixo para cima, que ele vai sempre tentar defender essa ideia de soberania. Só que agora a gente está com uma balança que a gente precisa saber para qual lado a gente vai. Porque, de um lado, com a chegada das tarifas de 50%, né, o governo precisou criar um pacote relevante aí de auxílio para as empresas que tinham aí, né, mais de 5% do seu faturamento afetado por essas exportações. A gente está falando de 30 bilhões de reais, mais 10 bilhões via BNDES, que o Senado já aprovou que isso já não vai fazer parte do teto de gastos. Então, essa é uma preocupação, ainda que secundária, é uma preocupação. Então, de um lado, né, e o ministro Fernando Haddad também já comentando, né, que mesmo com o pacote de auxílios, dificilmente a gente vai ter um número relevante dessas empresas sobrevivendo no médio prazo. Então, de um lado, você tem, né, esse componente econômico que pesa para o governo. A gente está entrando em ano de eleição, 2026, mas do outro lado, essa ideia de lutar pela soberania brasileira, ela aumenta a popularidade do presidente Lula, e ele conseguiu esse espaço aqui ao longo dos últimos 2, 3 meses. Então, o que a gente espera para agora ao mesmo tempo, o governo entende que essa negociação, esse encontro não pode virar uma casca de banana, digamos assim, não pode ser algo que vire um problema posterior. Então, vamos conversar, porque abrir essa via é importante, tentar pelo menos usar um pouco do que a gente conhece da boa e velha diplomacia. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ponderar aqui, né? Tem um jogo aí, se a gente olha mais para a eleição e para o ganho de popularidade, ou se a gente olha para questões internas do país, que deve aí em breve entrar em processo de desaceleração da atividade econômica por conta do alto endividamento das famílias. Então, a gente chega em um ano eleitoral nessa sinuca de bico, digamos assim. Então, se a gente olha o que deve acontecer aí para a negociação, o presidente Trump, ele continua tendo essa possibilidade de fazer retaliações mais no nível político, nos parece. Sim. Mas no campo econômico parece relativamente aí limitado o que se vê, pelo menos até o momento. Porque os dois têm a perder, né? Quer dizer, exatamente. As tarifas, elas impactam o consumidor norte-americano, e isso impacta diretamente a popularidade do presidente Trump. Tem eleições nos Estados Unidos ano que vem, né? Meio de mandato, legislativas. Exato. Aqui no Brasil, a questão das indústrias, que também acabam sofrendo muito. A gente falava, você trouxe o dado, professora, quanto tempo para as tarifas terem impacto no mercado americano? Acho que isso é importante, aí a nossa audiência ter essa consciência, né? As tarifas chegaram agora. Sim. E vários estudos, tanto do Federal Reserve quanto do JP Morgan, mostram que o período mínimo aí para que as tarifas comecem a fazer efeito é de 5 meses.
Se a gente for olhar aquela primeira, né, a primeira ideia do Donald Trump lá das máquinas de lavar de 2018, ela levou mais ou menos 5 a 8 meses para ter efeito no bolso do consumidor e o repasse foi integral. Então, 1 para 1. Se a gente for olhar, for um pouco mais para trás, no início do século, né, a ideia da guerra do aço, do Bush, também impactou muita empresa, quebrou, porque eram empresas pequenas, muita empresa americana quebra, e a ideia de salvar o país através de uma tentativa de reindustrialização vira um outro tiro no pé e bate na inflação. A pandemia é um outro exemplo. Claro. O repasse aí de custos completo da pandemia levou em torno de 12 a 18 meses. Então, a gente nem começou a ver isso acontecer. E aqui a gente está falando de tarifas que elas atingem o setor de alimentos, né? Principalmente, que é um dos pontos que mais costuma atingir a popularidade de políticos, né? Eu queria perguntar para o professor, em 2 minutinhos, professor, o seguinte: quando o presidente Lula fala que não tem, ele evita falar de expectativas para o encontro, é uma estratégia, claramente, né? Para não entregar nenhuma ideia que, de repente, ele não vai poder cumprir depois dessa reunião com o Trump, não é isso? Então, é interessante ver, e a professora Mariana tem trazido essa percepção de que todos têm a perder, e tem mesmo, né? Primeiro, vamos pensar que o presidente Lula está preocupado com uma possível perda de popularidade, dessa popularidade que ele acaba de retomar com a aparente contenda com Donald Trump. Então, essa briga não pode acabar assim, olha, agora somos amigos e tudo mais. E também Trump não pode comunicar algo do tipo, olha, o comunista lá do Sul agora é meu amigo. Não, até porque demonstraria uma fragilidade naquilo que os Estados Unidos consideram seu ambiente de controle, seu, entre aspas, quintal, né? Então, é provável que esta reunião reafirme alguns pontos de divergência, e por isso não acredito numa reunião pacífica, não vale a pena para nenhum dos dois, embora haja movimentos, e aí são movimentos que estão além do discurso, né, que estão na ação política, movimentos de diminuição de tarifas para alguns setores. Tem lá uma notícia nos últimos momentos aí de que houve uma conversa específica do maior acionista da JBS com o próprio presidente Donald Trump, que isso tem se mostrado acabou resultando nessa aproximação, nessa possibilidade de conversa com o presidente Lula. Mas, em termos, novamente, discursivos, performáticos, é essencial que essa briga aconteça, porque Donald Trump, e aí também os dados sobre economia podem ser muito ruins nas midterm elections no ano que vem para Donald Trump, então ele precisa de um discurso de defesa do interesse americano ainda na eleição do ano que vem, 2 anos depois da própria eleição para presidente. E também o presidente Lula precisa desta confirmação dessa briga, justamente porque ainda não conseguiu trazer uma marca para o seu governo. Então, esses são os componentes aí em disputa, e são basicamente disputas simbólicas mais do que disputas de uma racionalidade política.